Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. A gente veio estudando então os termos que nós temos quando nós falamos do período simples. Então a gente viu o sujeito, predicado, predicativo, a gente também viu a questão de adjunto adnominal, complemento nominal, aposto, vocativo. E agora, gente, nós vamos falar especificamente de termos relacionados ao verbo. Por quê? A gente viu que o verbo, então, ele vai constituir uma oração ou uma frase verbal. Então, vamos ver quais são esses termos relacionados ao verbo, então. Então, vamos lá, gente. O primeiro deles é que a gente tem que lembrar que os verbos nocionais podem ou não exigir complemento. Isso quer dizer que, quanto à transitividade, esses verbos podem ser intransitivos, quando não exigem complemento, como por exemplo, o muro desabou. Ou então eles podem ser chamados de verbos transitivos, quando eles exigem complemento. E eu tenho: o jornalista leu a notícia. Gente, então a primeira noção que nós temos ali é de verbos que exigem essa complementação e verbos que não exigem. Então, a gente fala que nós temos verbos intransitivos e nós também temos verbos transitivos. Só que assim, gente, quando eu falo de verbos intransitivos, eu paro aqui. Agora, quando eu tô falando de verbos transitivos, eu tenho transitivos diretos, indiretos, também tenho direto e indireto. E o que vai dizer em relação a essa transitividade, então, é o que nós vamos ver agora, que são os objetos verbais. Ou seja, a gente vai focar aqui nos verbos transitivos, porque como a gente viu, os verbos intransitivos, eles não têm complementação. Então, o primeiro que a gente vai ver, gente, é o verbo transitivo direto. É o complemento de um verbo transitivo direto e geralmente não vem regido de preposição. Então, nós temos aqui: Roma reabre escadaria espanhola após restauração milionária. Então, o verbo aqui é reabre. E o que está complementando o sentido desse verbo é escadaria espanhola. Então, eu não tenho preposição entre esse verbo e esse objeto. Ou seja, caracterizando dessa forma, o verbo transitivo direto e escadaria espanhola é o nosso verbo transitivo, é o nosso objeto direto. Gente, uma coisa que vocês precisam sempre ter na cabeça de vocês: não tem como eu ter um verbo intransitivo e um objeto direto. Se o objeto é indireto, o verbo, obviamente, vai ser indireto. Se o objeto é direto, o verbo também será direto. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, eu preciso ter essa associação aqui. Só que daí, gente, o objeto direto, em alguns casos, o que pode acontecer? Ele pode ser introduzido por uma preposição. Trata-se do que nós chamamos de objeto direto preposicionado. Ele é empregado, então, para evitar a ambiguidade. Então, nós temos aqui um exemplo. Encontraram os bandidos, os policiais. A gente sabe quem encontrou quem? Não se sabe. Não se sabe se foi os bandidos que encontraram primeiro ou se foram os policiais. Então, para a gente eliminar essa ambiguidade de não saber quem encontrou quem, coloca-se a preposição no objeto direto. Então, gente, mesmo colocando essa preposição, o verbo ele ainda vai ser chamado de verbo transitivo direto. Mas a gente vai dar um nome para esse objeto de objeto direto preposicionado, porque ele tem a preposição. Então, como que eu eliminaria essa ambiguidade? Encontraram aos bandidos os policiais. Nesse caso aqui, então, gente, eu tenho que os bandidos encontraram os policiais. Então, dessa forma, eu tirei aquela ambiguidade que nós vimos anteriormente. Ou então, eu poderia transformar e colocar na ordem direta. Os policiais encontraram os bandidos.
Gente, o que seria essa ordem direta? Quando eu tenho sujeito, verbo e objeto, nessa sequência. Ali a gente tem primeiro o verbo, depois o objeto e por último o sujeito. Então isso gerou uma certa ambiguidade. Para quebrar essa ambiguidade, uma das formas, então, é colocar o sujeito na frente, que eu sei quem executou a ação, que são os policiais que encontraram os bandidos. Então vocês podem perceber que isso altera totalmente o sentido da nossa oração. Aí nós temos o objeto indireto. É o complemento de um verbo transitivo indireto, que é regido por preposição. O núcleo do objeto é um substantivo ou uma palavra equivalente, pronome ou palavra substantivada. Então eu tenho aqui, por exemplo, Hemocentro precisa de doações. Então esse de doações é o objeto indireto, justamente porque eu tenho a preposição de aqui entre o verbo e o seu objeto. Então, gente, a diferença básica entre objeto direto e objeto indireto é que no objeto indireto eu tenho preposição. Tomem cuidado para o caso do objeto direto preposicionado. Aí nós também temos a questão de agente da passiva. É o complemento de um verbo na voz passiva, ou seja, é o termo que indica o ser que realiza a ação verbal quando o verbo está na voz passiva. Torna-se sujeito da oração quando está invertida na voz ativa. Então nós temos, por exemplo, aqui: as palavras mágicas foram pronunciadas por Ali Baba. Então nós temos aqui a locução verbal, foram pronunciadas, onde eu tenho o verbo auxiliar, foram, e o verbo principal, pronunciadas, que está no particípio. O sujeito paciente ou o sujeito aqui da voz passiva são as palavras mágicas. E o agente da passiva, ele é sempre introduzido por preposição. Então, Ali Baba. Ali Baba, se eu colocasse na ordem direta, né, pronunciou as palavras mágicas. Então, o sujeito que era agente da passiva veio para o começo e para o final foi o objeto direto. E o verbo, então, virou um só, eu não tenho mais locução verbal. Para a gente entender, nós temos um esqueminha aqui que ajuda bastante. Então, o que acontece? O que na voz passiva era sujeito, na voz ativa é objeto. O que na voz passiva é agente da passiva, na voz ativa é sujeito. No que é na voz passiva locução verbal, na voz ativa transforma-se em verbo transitivo direto. Então, gente, pode parecer bizarro quando a gente está falando de língua portuguesa, mas a gente faz essa associação de multiplicar em x. Então, o que era uma coisa no começo, em um, no outro ele vai para o final. E vice-versa. Então, o que era o sujeito na voz ativa, ele se torna o agente da passiva. Agente, nesse caso, gente, tudo junto, tá bom? Por quê? É quem está agindo, quem está produzindo essa ação ali. Por isso que ele recebe esse nome. E lembrando, gente, que na voz ativa eu tenho sempre, então, o verbo transitivo direto. E aí nós temos o adjunto adverbial. É um termo acessório para indicar uma circunstância, que pode ser de tempo, lugar, modo, etc. A ação verbal, especificando, intensificando ou mesmo modificando o sentido do enunciado. Então nós temos, por exemplo, aqui: amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Amanhã, então, é um adjunto adverbial que vai indicar tempo. De bicicleta é um adjunto adverbial que indica o meio. E aquela velha praça é um adjunto adverbial que indica lugar. Ou seja, eu preciso ver então a semântica desse adjunto, ou seja, eu preciso ver qual o sentido então que é atribuído a ele. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!